Paz do Senhor, bom dia, mulheres abençoadas, mulheres firmes no propósito do Senhor. Nesta manhã estou aqui para meditar com vocês sobre a vida de José, um jovem que muitas vezes foi chamado de jovem sonhador. E eu quero meditar aqui no versículo 5 do capítulo 37. Ali diz: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso os aborreceu ainda mais. Nós todos já conhecemos a história de José e sabemos o quanto seus irmãos o odiavam, né? Podemos dizer assim, por ele ser um filho bom, por ele ser um filho querido pelo seu pai, por ele ser um filho em que o pai o amava muito, pelo ciúme do pai ter feito uma túnica diferente para ele. Então, quando nós chegamos aqui neste versículo, que é onde ele conta que ele teve um sonho, seus irmãos ficaram muito chateados, muito aborrecidos. E aí, a partir disso, muitas coisas aconteceram. E nós vamos entender isso já indo lá para o capítulo 46. Na verdade, o 45. Quando chega no 45, que é depois de tudo que aconteceu, que nós sabemos que por conta desse ciúme, desse aborrecimento dos irmãos, eles venderam, né, tentaram matar, mas depois decidiram que não ia matar, venderam José para o pessoal do Egito. Lá José foi, né, foi caluniado, lá José foi preso, lá José foi, né, sofreu. Depois José voltou a ser, né, como governador. E nesse tempo, quando houve a seca, então os irmãos dele aparecem para fazer compras, para buscar mantimento. E ali então acontece toda aquela situação em que ele, como num desabafo de sua alma que estava guardada por todos aqueles anos, né, que ele passou ali sofrendo, ele faz aquilo que ele fez com os irmãos. Primeiro ele não se dá a ser conhecido, ele faz os irmãos sofrer, simulando aquela situação do copo, simulando como se os irmãos tivessem levado um copo, e fala que os irmãos têm que voltar, têm que trazer o irmão mais novo. Então, assim, de alguma maneira ele dá uma lavada naquela alma ferida, naquela alma que estava ali precisando de mostrar para eles que a vida não é bem assim, que não dá para trapacear, né? Eu entendo assim. E aí, mas assim, o mais que eu quero focar, assim, que para minha vida é algo que eu gostaria de ligar com a minha vida hoje, e eu não quero assim deixar passar isso batido, porque isso é algo assim muito sério para nós. Porque muitas vezes nós ficamos com a nossa alma tão ferida, tão assim, cheia de coisas que não nos é útil, devido a tanta coisa que fizeram contra nós, devido a tanta coisa que fizeram contra nós, devido a tantas coisas que falaram, né? Veja que os irmãos de José falavam: lá vem o sonhador, tratava com pouco caso, né? E às vezes isso fica guardado. E aí, quando nós entramos numa situação difícil, daí nós às vezes ficamos terceirizando a culpa. Olha, estou aqui nessa situação porque meus irmãos me jogaram aqui, porque meus irmãos que me venderam, porque veja bem, meus irmãos, entendeu? E a gente fica às vezes terceirizando a culpa e tal. E eu vejo aqui na história de José que ele não se lamentava, pelo menos não tem nada escrito a respeito, eu não li sobre isso, né? Não achei nada a respeito. Que durante o tempo que ele estava lá preso, que durante o tempo que ele estava, né, sendo escravo, que ele terceirizava essa culpa, nem jogando a culpa nos irmãos, nem jogando a culpa na mulher de Potifar, né? E ele estava ali dizendo,
que ele só apenas dizia que ele era inocente. Então, assim, quando chegou nesse momento aqui, ele fala, né, algo que para mim, assim, é o que nós devemos fazer, entender, porque nós às vezes falamos, assim, aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas sabe quando que a gente fala esse versículo? Depois que a coisa ruim já aconteceu, depois que a coisa boa já voltou. Aí a gente olha assim como cantando o hino da vitória, aí nós falamos, é desse jeito mesmo, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas na hora que nós estamos lá sofrendo, enclausurado, preso ou sendo escravizado, nessa hora é tão difícil dizer glórias a Deus. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui presa nesse calabouço, eu estou aqui presa nessa situação terrível que eu não sei que fim que vai dar. Mas eu sei que isso é para o meu mais alto bem, porque o Senhor não me colocaria neste lugar se não fosse para melhorar a minha situação. O que a gente faz muitas vezes? Se a gente não culpa as pessoas que contribuíram para que ali estivéssemos, a gente culpa Satanás. Ah, porque o inimigo, porque Satanás, porque o adversário, porque, enfim, de alguma maneira nós damos créditos para algumas pessoas e não a Deus. E aí, aqui, quando a gente chega no versículo onde ele se dá a ser conhecido pelos seus irmãos, então ele diz assim, peço-vos, que é no 4 do 45, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vos vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem ceiga. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então, assim, olha o crédito que ele dá a Deus, que ele diz para os irmãos, assim como se fosse: vocês estão vendo o que aconteceu? Vocês estão vendo que eu saí daquela situação onde vocês não acreditavam em mim, onde vocês, me jogaram no poço, onde vocês me venderam. Depois eu vim, eu passei. Ele não ficou se lamuriando, ele não ficou dizendo, por causa de vocês eu vim, eu sofri, eu fui escravo, depois eu fui caluniado, depois eu fiquei na prisão. Depois, lá dentro da prisão, eu achei que eu tinha amigos, mas aqueles meus amigos também não se lembraram de mim e tal. Mas, Deus estava comigo, porque eu fui justo, porque, entendeu? Ele não ficou fazendo essa lamúria, ele não ficou trazendo para si a parte ruim da história, ele não ficou trazendo para si a parte triste, a parte onde ele poderia trazer culpa, né? Então, assim, ele deu crédito para Deus, ele disse, Deus usou vocês naquela ocasião para me mandar na frente, para que eu estivesse aqui agora, para mudar essa história. Então, assim, ele teve sim um momento, eu penso, eu entendo assim, que ele teve sim um momento de desabafo para mostrar para os irmãos que ele sim era humano, que ele sim tinha sofrido, que ele sim teve a alma ferida naquele período, pelo fato dele ter feito aquelas coisas ali, de ter simulado aquele roubo, de ter falado sobre o irmão mais novo, de ter pedido para eles buscarem o irmão mais novo, de ter perguntado tantas vezes pelo pai, de ter chorado escondido. Então a gente entende que ele estava sofrendo muito, eu entendo que ele estava sofrendo muito, mas eu não vejo ele dizendo assim, o diabo se aproveitou da situação, ou vocês foram maldosos comigo. Não vejo isso, eu vejo ele dizendo, Deus fez isso porque Deus sabia, Deus já tinha preparado um tempo
em que houvesse necessidade de um administrador competente, de um administrador forte, de um administrador capaz de zelar por este povo, não deixar o povo perecer. E Deus me escolheu para fazer isso, e durante todo esse tempo, Deus me preparou nas situações mais adversas, mais difíceis, para que eu pudesse hoje estar aqui como pai, né? Porque aqui ele diz assim: assim não fostes vós que enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó. Então, olha, extrair de uma situação difícil como foi a dele, de uma situação de, né, que quantas ele se levantava, alguém ia lá e tentava derrubar ele, né? Ele era o filho amado, os irmãos tratavam mal. Ele foi levar um recado do pai, os irmãos jogaram ele no poço, queriam matar, depois resolveram que não ia matar, vendeu. Ele foi, chegou lá, ele era escravo, depois ele estava tentando fazer tudo certinho, fez tudo certinho. O chefe resolve pôr ele para dentro de casa, para que lá ele tivesse uma situação mais tranquila. Dentro de casa a mulher fica pressionando ele. Eu penso também, não deve ter sido fácil para ele aguentar aquela pressão. Ele era jovem, diz que ele era vigoroso, né, cheio de vida. E lógico que ele foi tentado, lógico que ele poderia ter caído, mas ele escolheu não cair, ele escolheu ser fiel a Deus, ele escolheu fazer o que era reto. E a mulher faz aquela calúnia contra ele vai para a prisão. Dentro da prisão ele é um preso bom. Lá o chefe pega ele, põe ele de chefe daqueles prisioneiros, lá ele fazendo um serviço de qualidade. Ninguém enxerga, ninguém fala, ninguém elogia, ninguém reduz a pena, ninguém faz nada. Aí ele conversa aquela situação com o padeiro e com o copeiro. Eles são livres, então ele acredita que eles vão contar para o rei, eles não contam, ele fica lá mais um tempo esperando e nada, até que o próprio Deus prepara aquela situação de sonho para ele, para que ele saia. Então, assim, a história é longa, mas assim, eu não vejo ele reclamando, eu não vejo ele murmurando. E para nós é tão difícil essa fase, para nós é tão difícil, né, não murmurar. Então, assim, nesta manhã, vamos aprender com este homem a não murmurar e a dizer mesmo: olha, Deus me trouxe para esta situação porque Deus tem algo preparado para mim, para que eu me torne realmente algo, uma pessoa que faça parte de um projeto de Deus na terra, uma pessoa que vai contribuir com o projeto de Deus na terra para a evolução no reino espiritual.